Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. E como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes: Eirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta essa programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Vem comigo, 55 minutinhos ensinando a auspiciosa palavra de Deus, poderosa palavra de Deus. Vou fazer hoje pergunta de direito romano aqui, tá, pessoal? Vou fazer pergunta de direito romano. Comigo na técnica de som, o Rafa, no apoio logístico geral, Adriana. Preciso do currículo do convidado. E também Ione Borges. Nós estamos transmitindo através do Facebook, @Teológica Vida, Teológica, aliás, Facebook não tem arroba, é Teológica Vida. Também através do meu Facebook estamos transmitindo. Copia o link, compartilha. Vamos trabalhar aqui. Copia o link, compartilha, tá bom? Nas suas redes sociais, marque seus amigos. E também estamos transmitindo através do Instagram. O Instagram, @Teológica Vida. Gente, quero ver subir a live agora, ó. Entra na live. Vê esses moços que estão aqui ao meu lado. Eu me sinto ancião de dias, né? Eu sou... o povo me chama de mestre ancião. E eu digo, sou pela graça de Deus, né? Ego em mim, roelar, ristoston adelfum. Eu sou o menor dos meus irmãos. Tus adelfos muame, aliás. Bom, muito bem, comigo, abrilhantando o programa, pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29, professor do Seminário Batista Independente, meu amigo há muitos anos, homem de Deus, Eirene tu Kyrio. A paz do Senhor, meu amigo pastor Roberto Cruvinel, a todos os irmãos aqui da mesa, aos nossos caros ouvintes. É uma alegria, um prazer e um privilégio participar mais uma semana desse programa, já com essa animação, com essa alegria e prontos aqui para trazer edificação, esclarecimento e despertamento para o povo de Deus. Maravilha! Também pela primeira vez agora neste programa, já oriundo do debate, ele vai me explicar o que significa a expressão mens rea, direito anglo-saxão. A maldade aqui é grande, irmão. Brincando, meu irmão pastor Paulo Ricardo Barbosa de Lima, advogado, bacharel em teologia. Ele está à frente da Escola de Capacitação MCE, Ministério Casa de Elias. Meu irmão Eirene tu Kyrio, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Cruvinel, uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria estar pela primeira vez com os irmãos. Paz do Senhor, uma boa tarde aos ouvintes. Eu creio que vai ser proveitoso aqui. Sabe que a mens rea é o que é, né? Mente culpada. Mente culpada. Porque é a questão subjetiva da mente. O irmão sabe, óbvio que o irmão sabe, você que é estudante de direito sabe, que para você impetrar, ou pedir um habeas corpus, que é corpo solto, não precisa ser bacharel em direito. Basta saber escrever, tem até, parece, papel de pão. Pode ser informal, isso mesmo. E apresentar o juiz deferir, tá tudo certo. Não é? Mas o habeas corpus da mens rea, da mente culpada, Jesus impetrou na cruz. Glória a Deus. Deus, o juiz, deliberou a oficial de justiça com alvará de soltura chamado Espírito Santo. Ô, glória! E vamos lá. Eu creio nisso aí, pastor. Quer mandar uma pergunta para nós? 933397799, 933397799, eu repito, 933397799. Você manda uma pergunta através do WhatsApp. E hoje eu tenho algo especial para falar com vocês aí daqui a pouquinho sobre teologia, tá ok? Então vamos começar a trabalhar e vamos começar as perguntas, tá? Você pode mandar também aqui na live do Instagram. Nós estamos @Teológica Vida. Live do Facebook, Teológica Vida, ou o meu próprio
o meu próprio perfil do Facebook. Então entra lá, compartilha. Vamos trabalhar. Pastor Paulo, vamos debutar agora. O Alberto pergunta, o Novo Testamento tem prioridade sobre o Antigo Testamento? Não, pastor. O Novo Testamento não tem prioridade sobre o Antigo Testamento. Ele, na verdade, é a substância da sombra. Nós falamos isso no debate anterior, né? Ele traz para a realidade aquilo que era só sombra no Antigo Testamento, ok? Então ele não tem precedência, ele se completa. Na verdade, essa divisão é feita muitos séculos depois. Né? Não existia exatamente não existia essa divisão. Feita muitos séculos depois, com base na Vulgata Latina, que é uma tradução específica das Escrituras utilizadas pelos primeiros romanos. Bom, não tem precedência, essa é a questão. Muito bem, na verdade é uma continuidade, não existe essa designações como Antigo Testamento, Novo Testamento, são questões didáticas, modernas, de fato. Inclusive a própria Constituição do Antigo Testamento, a própria composição do Antigo Testamento, do ponto de vista judaico, é diferente do ponto de vista da Septuaginta. Da Septuaginta, quando Ptolomeu Filadelfo manda traduzir, não é? E existe até uma lenda, sobre essa questão da quantidade de tradutores do texto hebraico para o grego. Aliás, não é uma tradução boa, não é uma boa tradução do texto. Mas vamos lá, pastor Richard Godoy, Arlindo pede para explicar o Salmo 89 e 20. Vamos ler aqui o verso 20 do Salmo 89, que diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungi com o meu óleo sagrado. Então aqui, o Salmo 89, ele é pós da era davídica, né? Ele é na verdade, um anseio, um clamor e um desejo que o povo de Israel tinha de que se retornasse àquela era do reinado de Davi. Porque a gente sabe que durante o reinado do rei Davi, Israel de fato se estabeleceu como nação. Viveu um tempo de prosperidade, teve vitórias nas guerras, teve um grande exército, e depois de Davi houve um declínio na monarquia em Israel. E esse salmo justamente fala sobre a aliança de Deus com Davi e clama essa restauração do reino davídico. Maravilha. Quero dizer que hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do programa Vida Teológica. Irmãos, o programa Vida Teológica é um oferecimento da Faculdade Teológica Vida. E nós vamos abençoar você daqui a instantes com um curso, olha, fora de série, fantástico. Pega papel e caneta que daqui a pouco eu vou falar com você. Mas nós convidamos professores que são, embora às vezes com pequenas diferenças doutrinárias, mas que amam a Jesus acima de tudo. Amam a Jesus acima de tudo, que vivem para a glória de Deus. Não convidamos para nossa mesa pessoas equivocadas teologicamente no sentido de serem extremamente heterodoxas. Não. Nós primamos pela ortodoxia. A palavra ortodoxia vem de dois vocábulos gregos. Ortós, que é reto, doxa, aquilo que me parece, né? Alguns traduzem até como glória, de onde vem o doquem, doquel, doquem é um infinitivo. Então, nós trazemos pessoas com respeitabilidade, tanto na comunidade cristã, quanto na comunidade acadêmica, na comunidade cristã do ponto de vista devocional. Tá? Mas aqui é o tira-tema, esses irmãos estão vendo as perguntas agora, não é? Tem até uma intercessora, o pastor trouxe uma intercessora, glória. Porque fala, Jesus, se der errado na cabeça, Deus, vai ajudar na oração. Mas a irmã não está orando lá não, irmã, ela está anotando, que agora é hora de aprender, agora é hora de estudar, isso aí. E também, hoje às 16 horas, o pastor Jamierson traz um tema específico, não é um tema específico, tá ok? Então vem conosco, compartilha a live aí, olha, entra aí, @Teológica Vida, faça como o Edson, o José, que está na live aqui do Instagram, o JR Santos, quem mais? Faz aqui também, agora no Facebook. Irmãos, Facebook tem pouca gente, está na hora de entrar mais gente aí. José Geraldo está fazendo uma pergunta. Ele, pastores, sobre o rito judaico, na apresentação de Jesus, teve algum rito? Porque a igreja só ficou com a apresentação de criança. A apresentação de criança nem é cristã. Nós fazemos essa apresentação por conta que mal não vai fazer apresentar uma criança a Deus. Mas, não, de fato, não é cristã. Não tem a origem é da tradição judaica também, não é? É uma tradição que preservamos. Boa tradição. Uma boa tradição. Mas não é escriturística. E aí a pergunta, fazemos umas
e repudiamos outras. A questão não é que é didático, irmãos. Eu tenho uma conferência sobre o menorá, que eu ministro sobre Zacarias, que eu falo sobre os 7 canais da bênção. Eu uso aquilo didaticamente. O que nós estamos falando é de seres humanos, não é? Que no intuito de complicar a igreja, tem demais. Eles usam o que está no Antigo Testamento, usam para enganar o povo e tirar o brilho de Jesus e a obra de Cristo. E você tem que fazer isto e aquilo. Qualquer coisa, aquilo. Pode ser judaico, romano, árabe, que você colocar junto com Jesus é heresia. Concordam, senhores? Concordo. Concordamos. Então vamos lá. Pastor Paulo, explique Salmo 127:1, é uma pergunta do Daniel. Vamos lá, Daniel. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse é um salmo que é atribuído a Salomão, embora haja controvérsias, e é um salmo que diz o seguinte: Salomão, com toda a glória que viveu, diz o seguinte: se o trabalho do Senhor não preceder o nosso, se a ação de Deus não preceder a nossa, se a ação do Senhor não for mais importante do que as nossas forças humanas, as nossas forças humanas serão em vão, ou seja, elas não terão efeito, elas serão simplesmente ações que não glorificam a Deus e que não conseguem atingir o resultado que a ação de Deus tem. Então, se nós, se o Senhor não, na verdade, se o Senhor não trabalhar, não edificar a casa, então em vão nós estamos fazendo isso, A ação do Senhor precede, ela é anterior e é mais importante do que a ação humana. Vamos substanciar isso com contexto remoto para você ter aqui você que está anotando, nosso aluno nessa sala de aula com mais de 30 mil pessoas no estádio. Você está dando aula para o estádio hoje. Vamos lá, Jeremias 17:5, não é? Maldito aquele que confia em si mesmo, ou na versão corrigida, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Quer dizer, é uma dependência do Senhor, não é isso? Então é importante entender. O homem, ele tem a arrogância, a empáfia da autossuficiência, não é? O que está escrito lá no Evangelho de João? Não diga São João, o texto diz Evangelion Katai Ioannis. São João é de origem romana, já que falaram de romano. Se eu for falar de romanismo aqui, eu vou falar tanta coisa. Tem muita coisa. E ainda bem que Deus é misericordioso, viu, irmãos? Porque porque a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Então, quando a pessoa não sabe, agora, a partir do momento que sabe, quero sugerir, leia Babilônia, a religião dos mistérios. Aliás, o tradutor desse livro foi o reitor da universidade, da faculdade onde eu estudei. Babilônia, a religião dos mistérios. Já leu esse livro? Esse não, pastor. Esse livro é muito bom. É antigo, viu, irmão? Da minha época. Vou encontrar ele. É muito antigo. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, pastor Richard Godoy, que está no Facebook. Como interpretar... O André pergunta, as 70 semanas de Daniel, como interpretar? Enquanto isso, a Cláudia Brasil, pastor, pergunta sobre Eclesiastes 1:15, uma explicação. O senhor pastor Paulo, Eclesiastes 1:15 e 70 semanas de Daniel para o pastor Richard Godoy. As 70 semanas de Daniel pode ser interpretada de duas formas. Num contexto histórico, onde ela já se cumpriu, ou numa questão escatológica, como é a visão que nós apresentamos aqui como dispensacionalistas, As 70 semanas de Daniel, ela começa... Na verdade, a gente tem que entender que semanas ali são semanas de anos. Então, as 70 semanas somariam 490 anos, que corresponderiam o período da saída do exílio babilônico e com a ressurreição ou a tirada do Messias. Acredita-se que a última semana de Daniel, essa que é dividida em duas metades dentro do texto, ela ainda não se cumpriu. Alguns dizem que se cumpriu com Epifânio, quando ele profanou o templo, na época ali dos Ptolomeus e dos Seleucidas, mas na verdade essa semana ela fala justamente da cronologia da grande tribulação, que está dividida em duas metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E o tempo que vivemos agora é um hiato da história
de Deus para com Israel, porque as 70 semanas são exclusivamente para Israel, por isso que Deus apresentou ali a Daniel e fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então é uma questão de uma tratativa de Deus para com Israel. No período da igreja, que é o chamado dentro do Evangelho de Lucas do tempo, o período dos gentios, Deus está tratando com a igreja. Quando a igreja for tirada no harpazo, né, pastor? Harpazo, no arrebatamento, então Deus voltará a tratar com Israel na última semana, que é a 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Olha, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa questão das 70 semanas de Daniel, eu tenho um DVD triplo, vou fazer aqui um merchanzinho. Eu tenho um DVD triplo sobre escatologia, é um kit, é um DVD sobre interpretação bíblica, com 3 horas e meia de interpretação bíblica, o meu livro A Vida da Igreja e 3 DVDs sobre escatologia, falando sobre dispensacionalismo, tudo. Se quiser, me manda depois uma mensagem no 967665787 no meu WhatsApp, tá bom? 967665787. Meu merchan, você tem esse kitzinho aqui, ó. O pastor, antes de você responder, deixa eu dizer aqui, ó. O Marcos diz, fui a uma igreja que o pastor orava mandando as pessoas entrelaçar os dedos, depois algumas pessoas não conseguiam soltar, isso é de Deus. Não, não é não. Isso é hipnose, isso se chama pre-talk, dentro da hipnose. Hipnose não é demoníaco, não é maligno, é uma ciência. Ela pode ser usada dentro de uma certa situação, né? Tem gente que demoniza tudo, chama inseto de demônio, é complicado. Então tem que ver o que o texto diz mesmo. Então esse negócio de mão não soltar, 30% dos seres humanos entram em estado hipnótico num estralar de dedos, rapidamente, são chamados sonambúlicos. Agora, dizer que isso é Deus ou é demônio é heresia, inclusive é crime, doutor. Porque está no Código Penal ainda o crime de charlatanismo. Se não me falha a memória, esse crime não foi revogado. Não foi. Então o pastor que faz isso no púlpito aí, pode ter sérias dificuldades com a senhora justiça. Então toma muito cuidado, tá bom? Isso daí não é de Deus. Eu creio no poder de Deus, paralítico levantar, sair andando. Outra coisa, hein? Outra coisa que também é hipnose. Esse negócio de alguém colocar um lenço na cabeça da outra pessoa e a pessoa esquecer que fumava maconha, esquecer que batia nos outros. Não, nunca. Isso também é hipnose. E não dura. Isso também é hipnose. Porque Jesus não faz você esquecer, Jesus te perdoa. Você lembra o que você fez, mas você foi perdoado pela misericórdia de Deus e a graça do Senhor Jesus. Então, sobre essa questão, pastor, vou indicar um livro aqui que é muito interessante. Chama-se Quando o Espírito Vem com Poder. É de John Wright. É um psiquiatra que estudou os fenômenos do avivamento. Minha área de estudo é a história do avivamento. E esse psiquiatra estudou alguns fenômenos recorrentes nos avivamentos durante a história da igreja. Os fenômenos mais, vamos dizer assim, mais incomuns. E ele fez um relato muito interessante. Ele inclusive fala dessa distinção entre o poder de Deus e a operação humana através da psique. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, pastor, a pergunta era de Eclesiastes 1:15. Eclesiastes 1:15 diz assim: aquele que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Então, para entender esse texto, nós precisamos entender o contexto todo aqui do capítulo 1. Se nós voltarmos no versículo 14, nós vamos entender o que o pregador está dizendo. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aí sim, ele introduz esse versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar. O que está falando aqui, irmãos? O irmão que perguntou? Uma irmã. Irmã, o que está falando aqui é... Tem tanta gente que já foi passando. Ó, o que está falando aqui, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado, diz respeito ao esforço humano que é feito para... o esforço humano, a capacidade, né, do esforço humano de introduzir uma mudança duradoura no mundo, tá bom? Esse é o contexto aqui. Então o pregador, o Eclesiastes, o autor, está falando exatamente dessa incapacidade do esforço humano em introduzir uma mudança duradoura no mundo. É nesse sentido o versículo 15. O Braulo, pastor, pede para você explicar Neemias, pastor Richard, Neemias 8:4. Neemias 8:4 aplica-se ao contexto do regresso do povo de Israel do exílio babilônico. Já ali, sob o domínio da Pérsia,
os judeus ou os hebreus começam a regressar para Jerusalém. Primeiro ali com Esdras, que faz a reconstrução do templo, e Neemias, que faz a reconstrução da cidade. Na verdade, dentro da Bíblia hebraica, Esdras e Neemias são apenas um livro, porque tratam da mesma questão. E aqui no versículo citado, fala da leitura que foi feita da lei perante o povo em ocasião da reconstrução do templo. E o que acontece? Há ali uma pluralidade de emoções, porque alguns, ao verem o templo, começam a chorar, porque eles lembravam-se do templo de Salomão, e eles olhavam para aquele templo que era muito inferior na sua arquitetura, na sua construção, e eles ficam tristes. E outros se alegram por poderem estar regressando ali do exílio. Então toda a lei é lida, né? E até nesse contexto que Neemias diz, não se entristeçam, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Maravilha, olha, quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui. Muita gente, pega papel e caneta que eu quero falar algo especial daqui a pouquinho. Mas olha, muita gente nas nossas lives. Instagram, @Teológica Vida, compartilha, tem uma setinha, compartilha e marca as pessoas. E no Facebook, Teológica Vida, e também está transmitido no meu perfil. Olha o Edson, graça e paz, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida. Excelente programa. Irmãos, nós não fazemos programação sozinhos. Nós dependemos primeiramente do Senhor Deus. O Senhor Deus nos ajudando, porque humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Depois, a cooperação dos professores. O exímio trabalho da nossa produção. Nós temos uma produção excelente, não é boa, é excelente. Tem aqui, tá aqui o Rafa nem ri, ele só presta atenção, não ri, não é? Dá um sorriso, Rafa. Vai, Rafa. Não dá nem um sorriso. E tá aqui a Adriana, que faz, corre de lá para cá, até a assessora para assuntos de língua anglo-saxã. A Ione Borges fica ligada em tudo. Nossa área comercial vai te atender da melhor forma possível. Então ninguém faz nada sozinho. Louvo a Deus pela vida da nossa produção, dos nossos convidados. Olha aqui, o pessoal está dizendo, o poder de Deus é real. Ex-Doc Santeu, para a glória de Deus, né? Anselmo, muito excelente programação, parabéns. Maravilha, olha que bênção. Povo assim sendo abençoado, né? Pastor, o Alexandre de Jabaquara pergunta, Mateus 13,58, podemos dizer que nos dias atuais, aqueles que não creem, né, creem nos dons espirituais, como falar em línguas e profecias, é por causa da sua incredulidade? Mateus 13,58 diz, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mas a pergunta diz se é por causa disso. Não, não é. Existe uma corrente de pensamento teológica chamada cessacionismo, que defende e advoga que os dons espirituais, tais quais relatados em Atos dos Apóstolos, não estão em exercício hoje. Eles foram apenas para a época de expansão do Evangelho. Então, na verdade, não é por conta da incredulidade, porque as pessoas, elas de fato defendem isso teoricamente, tá? No texto específico de Mateus, Jesus mesmo fala que, né, ali o texto relata que Jesus não fez muitas maravilhas porque eles não acreditavam, não receberam bem a mensagem de Jesus. Isso é o que o texto está dizendo. Olha, nós temos aí os cessacionistas, esses irmãos nossos que não acreditam que existe a atualidade dos dons espirituais. Existem os continuistas, que acreditam, mas não com a ênfase das línguas estranhas, com os pentecostais clássicos do qual eu faço parte, né? Existem os neopentecostais, que aí já começa a degringolar um pouco a questão, porque tem uma série de vertentes aí, não é? Existe um que tem uma mistura um pouco de cada coisa. Irmão, o negócio é ser de Jesus. Vamos caminhar. Souza Rosa diz, tem uma colocação que é equipe nota 1000, eu também acho. Pega papel e caneta que eu quero falar com vocês agora. Atenção, hein? Papel e caneta. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Pessoal, essa graça, Ione. Irmãos, eu sou despojado. Tem gente que fala, pastor, o senhor atende todo mundo? Eu atendo, irmão, eu atendo mesmo. Eu gosto de estar perto do povo, não é? O irmão falou aqui, esse negócio de caldo de galinha deu risada. Mas humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém.
É ou não é? Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote geralmente está quebrada e esfarelada. Fulano é a última Coca-Cola do deserto. Aí você abre a última Coca-Cola no deserto e daquele sol, vai dar diarreia, com certeza. Você não perde nada de ser humilde, de abençoar a vida dos outros. Contundente, mas humilde. Esses irmãos chegam aqui e insinuam que eu sou clássico. Clássico é um eufemismo para idoso, mas eu não sou não, viu, irmãos? Pastor Richard Godoy, fale um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 é o texto bíblico do Novo Testamento que mais fala sobre instruções a respeito do casamento. Nós temos que entender que a carta de Paulo aos Coríntios, ela vai tratar de várias questões que a igreja estava enfrentando, dificuldades, problemas, né? E eles tinham muitas dúvidas acerca do casamento. Eu quero enfatizar aqui que apesar da igreja de Corinto aparentar vários problemas, o versículo 2 do capítulo 1 fala que essa igreja era uma igreja de Deus. Então não é porque às vezes uma congregação, uma igreja tem problemas que ela não é do Senhor. A igreja em Corinto era uma igreja de Deus. E o capítulo 7 vai falar sobre essa questão do casamento. Ele é o segundo capítulo maior no Novo Testamento, só perdendo para o capítulo 15 dessa mesma epístola. Porque como trata de casamento, né, o assunto é longo, né? Então aqui Paulo vai falar sobre a questão do divórcio, vai falar sobre a questão do relacionamento sexual, vai falar sobre a questão do casamento misto, vai falar sobre uma questão de que as pessoas, ao se converterem ao evangelho, queriam se separar dos maridos ou das esposas que não eram crentes. Então ele vai fazer uma síntese sobre o casamento. Então fica difícil aqui pelo tempo do programa fazer uma exposição do capítulo inteiro, mas a síntese é essa. Maravilha, tem muita gente aqui no Facebook fazendo pergunta. Irmãos, pastor, irmão Cruvinel, gosto muito quando me chamam de irmão, viu? Gosto muito. Paz seja contigo. O que tem a dizer sobre essa nova geração de pregadores modernizados? O que é ser modernizado? Se é usar o celular, não tem nenhum problema. Agora, se é usar uma roupa indecente, quase com as vergonhas de fora, aí tem muito problema. Se é aquele pessoal que compra o kit crente, porque sapato de... Às vezes a pessoa tem um sapato de 4 cores, a camisa de cetim vermelho, com colarinho de cetim preto, parecendo uma entidade do espiritismo, só falta a garrafa de marafa. Acha que é ser crente? Ser crente é outra coisa. É outra coisa. Ser pregador do evangelho é ter comprometimento. Para começar, um pregador do evangelho não se oferece para pregar em lugar nenhum. Glória a Deus. Como é isso, pastor? Não, mas ele não quer pregar, quer, vai orar. O dono da obra vai abrir a porta, vai... Eu vivo de pregações, irmão. Eu sempre dou aqui o meu telefone para quem quiser me convidar, mas eu não vou dizer, me leva na tua igreja, eu vou dividir envelopinho, não faço isso, irmãos. Não faço isso. A Bíblia diz em Gálatas 6,6 que aquele que ministra as coisas espirituais deve levar as coisas materiais para casa. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas esse povo que não tem experiência com Deus, nunca fez nada, nunca viveu nada, não tem nem barba na cara. Às vezes, você quer ver uma coisa? O cidadão chega e diz, olha meu DVD. Aí está escrito pastor fulano. Aí você vê que o moço não é nem cooperador. Isso é problema de caráter, já começou errado. Ah, mas ele prega muito. Grande coisa, irmão. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros não venha a ser eu desqualificado. É isso? 9:27 de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá certo, irmão? Tá bom de endereço? Tá bom. O Ronivon pergunta, pastor Paulo, defina seita. Vai pro latim? Pro latim? Vai lá. Ah, pastor, vou deixar essa com você. Seita, para mim, é o seguinte. Na minha definição, é todo grupo religioso que se afasta da sã doutrina. Então, o que é a sã doutrina? A palavra de Deus. É todo grupo que se afasta da ortodoxia, do entendimento reto das escrituras, tá? Eu entendo dessa forma. Geralmente são grupos que se isolam, geralmente são grupos que advogam doutrinas excêntricas, que só eles são capazes de defender. Então, isso é uma seita. A meu ver, o critério é a palavra de Deus. Características delas. Por exemplo, porque a questão de falar ortodoxia, muita gente não tem... Por exemplo, no século XVI, na Reforma, Lutero, não é? Aliás, para mim, Reforma mesmo nem é luterana, Reforma mesmo é anabatista, menonita, o pessoal... Mas 100 anos depois do século XVII, os luteranos estavam discutindo filosofia e Deus levanta Jacob Spener na cátedra de Frankfurt
E aquela filosofia estéril era chamada de ortodoxia. Então a esterilidade era chamada de ortodoxia. Aí vamos lá para Isaías 5:20, aos cais que ao mal chamam bem, ao bem mal, faz a luz escuridade, escuridade e luz. E de fato eu concordo, a ortodoxia no sentido daquilo que está em linha com as escrituras. Por exemplo, aceita, a Bíblia não é a única regra de fé. Aceita, tem visão, não é o centro, tem uma visão exclusivista. Geralmente são exclusivistas, isso que eu ia falar. São exclusivistas. Uma das principais marcas. Tem um vice-deus querubim ungido. Ó, você pode acreditar, irmãos, quando começa assim, o apóstolo do avivamento, o profeta da última hora, o última bolacheira, pode acreditar, quando coloca já começou, artigo, né? já deu ruim, porque o artigo definido, masculino, singular, se aplica a Jesus. Às vezes as pessoas não fazem isso realmente sem entendimento. Então agora passa a ter entendimento, irmão. Você só é um vaso de barro. Você só é um cano para a água descer do trono do Senhor. Deixa a água passar por dentro de você. Se Deus te honra, te exalta, maravilha. Mas é Deus que faz. Não começa a fazer questão das coisas. Porque se você faz questão das coisas, você tem problema. Você tem, não é a questão do respeito, é a questão de dizer, não, eu vejo às vezes, eu sou o último, eu sou a última expressão de Deus na terra. Fala sério, se liga. Aí a irmãzinha não sabe fazer um álcool-copo, Deus usa e usa poderosamente e te humilha. É verdade. Humilha, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça ao humilde. A Bíblia diz. Você crê? O Provérbios diz, antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem. A Bíblia diz, adiante da honra, a humildade chega primeiro. Agora, camarada Tassi, como diz minha filha. Tassi, sabe o que é Tassi? Tá se achando. Não é? Tá se achando. Eu disse aos meus alunos ontem no curso lá, falando sobre hermenêutica, você tem ferramentas. Estou te dando as ferramentas. Se o povo para quem você vai ministrar vê as ferramentas e não vê o produto final, tem problema na construção do seu curso. Perfeito. Você teve problema. Por exemplo, o senhor quando vai estudar uma peça jurídica lá, doutor, dileto causídico, você vai usar a hermenêutica para interpretar, vai escrever a peça, mas você não vai dizer para o juiz, ó, eu usei esta recurso. Você vai apresentar o negócio pronto. Que se aparecer as ferramentas, o juiz está dizendo, meu filho, volta para o banco da faculdade, vai aprender mais. Não é assim? Exatamente. É assim, irmãos. É assim. Então, se você é um pregador, conhece a homilética, aleluia. Para o povo, ministra com muita humildade. Tem gente que é útil. Camarada chega no púlpito e diz, magnânimo, indelével Deus. Hoje à noite, nesta noite, meditaremos na indelével e sacrossanta palavra do Senhor. Aí ele embala, porque muitas das vezes a primeira parte não faz parte da segunda parte, não. São duas pessoas diferentes falando. Ele decorou. Não é? Então, vamos lá, irmão. Vamos lá. A Vera diz, tem um pastor que diz que o dom de revelação não é dom, e sim espírito de adivinhação. Primeiro que não existe dom de revelação. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tá bom? Mas Deus é misericordioso. Mas então não é Deus, não estou dizendo que não é Deus, é que dom de revelação não existe, existem dons que revelam, são 3 dons que revelam, e não existe 9 dons, ali tem bem mais, só em 1 Coríntios 12 tem dons no plural, você vai aprender isso em pneumatologia, prepara para se inscrever hoje, em pneumatologia. Agora, espírito de adivinhação existe, espírito de adivinhação, espírito de confusão existe, isso existe, até imitação também existe. Agora, tem muita coisa de Deus. Tem um livro meu chamado Conhecendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia. Está esgotado. Que eu falo sobre profeta. Qual a diferença de dom de profecia e profeta? Tem diferença. Grandes. Então, existem dons que revelam. Deus pode usar alguém para falar a sua vida? Pode. Se o fulano não quer, o problema é dele, irmão. Não crê. Tem gente que não acredita. Eu creio, pastor, mas o senhor é teólogo, estudou, tem diploma. E daí? Eu vou, às vezes, pro meio do mato, no monte. Justamente por isso, né? Eu vou pro meio do mato, às vezes eu vou pro monte orar, quando eu posso. Faz tempo que eu não vou. Aí. Vou por quê? Porque a Bíblia diz que sem Jesus nem nada pode... mas você não pode orar em casa? Posso. Mas quando eu vou pro monte, eu já quero me rasgar diante de Deus, não é? Não tem lei do psil, eu vou orar mesmo, não é? Isso sou eu. Uma vida devocional, você não pode desassociar uma coisa da outra. Existe, Deus fala. Quem é a próxima agora que vai falar, responder?
Vamos lá. Você vai falar? O pastor? Pastor Richard Godoy. Samuel, o arrebatamento vai ser antes ou depois da última trombeta? Samuel pergunta. Na verdade, em 2 textos do Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, ele fala sobre essa trombeta. A trombeta, na verdade, ali aponta para uma realidade de um anúncio. Um anúncio que chegou a hora, que chegou o momento. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo fala sobre a última trombeta. Não pode se fazer confusão sobre aquelas trombetas que anunciam os juízos da grande tribulação, né? Então, o arrebatamento ele é pré-tribulacional. A igreja vai ser raptada, vai ser tirada antes do início da 70ª semana de Daniel. E essa trombeta, que é descrita por Paulo como última trombeta, em 1 Coríntios 15, 51, é de fato o anúncio do último ato de Deus aqui na terra com a igreja. Maravilha. Olha, eu tenho um DVD triplos nessa área de escatologia. Se tiver interesse, depois me manda uma mensagenzinha no 967665787. Eu te falo como é que é esse meu kitzinho aí de escatologia. 967665787, tá bom? Pastor Paulo. Tá gostando, Pastor Paulo? Tô gostando. Tá suave? Tá suave. Vocês veem que não tem preparo mesmo, não, né? Não tem não. Você dá uma olhadinha aqui pronto, em cima, né? Em cima da hora. O Arlindo diz, em Números 22, Deus proibiu Balaão de amaldiçoar o povo, mas em outro versículo Deus permite, foi um teste. Essa pergunta é bem interessante, na verdade, né? E abre para várias interpretações. Eu particularmente acredito que, não sei se eu utilizaria a palavra teste, pastor, mas eu acredito que foi como eu posso dizer assim, vontade permissiva de Deus. A tal da vontade permissiva. Porque a diretiva é permitão, explica. Então a gente precisa explicar a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus, né? Algumas coisas, Deus, não é que Deus queira que se realizem, mas Ele permite que se realizem porque estão inscritas no âmbito da liberdade que Ele concedeu ao ser humano, né? Ao livre-arbítrio. Então Ele permite que isso tenha acontecido. Não significa que Deus queira, que Deus tenha, né? Mas Ele permitiu que isso tenha acontecido. Inclusive para nosso registro nas Escrituras, porque essa história é interessante e ensina bastante coisa. Aliás, eu tenho que entender que o que é fato inspirado e registro inspirado. Pergunto a vocês, o diabo fala na Bíblia? Nunca falou. Quem fala na Bíblia é sempre o Espírito Santo. Misericórdia, pastor. E aquele texto lá? Não. Espírito Santo inspirou o escritor sagrado, ao Teopneustos, para registrar o que o diabo disse, o pecado que o outro cometeu, para ensinamento nosso. Então, o fato não foi inspirado, mas o registro foi inspirado. Tá bom? O Ederson pergunta, onde está na Bíblia a palavra Bíblia? Bíblia é grego, vem de tabiblia, é um plural. Os livros. Vou repetir, Gesiel Gomes certa feita disse, abram o livro, não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Tá bom? Como Trindade também não está, mas a doutrina está lá. O Daniel, pastor Richard, pergunta, explique Mateus 24:49. Vou ler aqui o texto e explicar aqui rapidamente. Fala assim, então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. Aqui, na verdade, Jesus está fazendo uma conclusão aqui do seu sermão escatológico. Depois ele vai fazer uma aplicação ali em Mateus 25. Essa profecia é uma profecia que a gente pode interpretar em 3 momentos diferentes da história. A gente tem ali a questão escatológica e nós temos ali também a questão histórica da destruição do templo, que foi o juízo de Deus sobre a Israel do primeiro século que rejeitou a Jesus. Então aqui Jesus está falando justamente sobre, né, a aliança que Deus tinha com Israel foi transferida para a igreja. Por quê? Porque a Israel, que era a administradora da vinha, da aliança com Deus, desprezou, não deu os frutos que Deus requeria, como está lá em Isaías 5, e de fato Deus enviou os seus profetas, eles os mataram, os espancaram, e enviou o seu filho e eles também o crucificaram. E o que Deus fez? Pegou a vinha que estava em Israel e entregou para a igreja.
Maravilha. Vamos falar de teologia. Eu ia fazer uma pergunta. Dá para responder em 30 segundos, pastor? É o seguinte, ó, Anderson, temos consciência pós-morte, quando morremos vamos para o céu diretamente, o que morreu em pecado para o inferno, aguarda juízo? Rapidamente, antropologia teológica. Na verdade, existem algumas escolas dentro disso daí, algumas escolas de pensamento que defendem coisas distintas, né? Paulo diz que nós dormimos, né? Alguns dizem que nós estamos, após morte nós estamos dormindo e aguardando a ressurreição, né? Eu particularmente falando de mim, né? Acredito que exista sim um estado de consciência aguardando o juízo vindouro. Lucas 16:19 mostra isso. Vamos falar de teologia, pessoal? Vamos lá! Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. É isso aí. Pastor Richard, vamos falar das mãos que abençoam? Pastor Cruvinel, Pastor Paulo, foi um prazer imenso participar mais uma vez desse programa. Para os irmãos que não conhecem, eu presido a ONG Mãos que Abençoam ali em São Caetano. Nós fazemos um trabalho de ressocialização de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ser o nosso apoiador ou até mesmo trabalhar como voluntário? Entra lá no nosso site ongmãosqueabençoam.org.br ou você também pode acessar as redes sociais ONG Mãos que Abençoam. Deixo também o meu telefone se você quiser entrar em contato comigo, 97999 3230, repetindo 97999 3230. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, que o Senhor continue te abençoando. Pastor Richard é um amigo, homem de Deus, cadeira cativa no programa, toda semana está aqui, eu me sinto honrado de tê-lo aqui. A única dificuldade dele, irmãos, é esse caderninho que ele traz aqui, ó. Vejam vocês. Vamos orar por ele, pastor. Ninguém merece, mas ele é um homem de Deus. Pastor Paulo, muito obrigado, pode deixar seu recado, quem quiser conhecer seu trabalho. Primeiro quero agradecer ao pastor Cruvinel, ao pastor Richard, uma alegria, uma honra estar aqui. Eu sou daqueles que ouviam o programa e que hoje está aqui, viu, pastor? Não vai escapar, não. É só entrar em contato conosco. No Facebook nós estamos como MCE, Ministério Casa de Elias, tá? É interdenominacional, viu, irmãos? É um ministério interdenominacional. E no Instagram nós estamos como Escola MCE. Escola MCE tudo junto. Sua igreja? Escola MCE tudo junto. Sua igreja? Nós teremos, inclusive, deixa eu só anunciar, pastor, nós teremos um culto de lançamento de uma escola profética, lançamento de um livro. Vai ser no dia 16 de março, às 19h30, na estrada Itaquera Guaianazes, número 957, no Buffet Brasil. Tá? Então quem tiver interesse, entre em contato conosco. O meu telefone pessoal é o 011 95870 3733. 95870 3733. Amém. Obrigado, pastor. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Irmãos, olha, eu vou estar nessa sexta-feira, eu quero pedir oração, que amanhã eu estou gravando para GNT, né? Da Globo, né? Sim. Vou falar sobre eutanásia, então orem por mim, tá ok? Eu vou estar sexta-feira, sábado, o Brasil para Cristo de Boituva, às 19 horas. No dia 28, eu vou estar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tabernáculo, Rua das Comércios, 42, Nova Arenga, em São Bernardo do Campo. Vou colocar tudo isso no meu WhatsApp, no meu Instagram. Pessoal, quer me convidar para pregar ou adquirir esse kit meu sobre escatologia? Manda uma mensagem no WhatsApp, 967665787. Vou repetir. 967665787. Repito mais uma vez. 967665787. Segue a gente no Instagram, tanto da Teológica Vida, @Teológica Vida, Facebook também, Teológica Vida, mas segue também no Instagram, me segue aí, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. É muito bom estar com vocês aqui. Meu site tem vários estudos, baixa lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Entra lá no meu site, baixa os estudos, é gratuito. Tá? E quem quiser entrar em contato comigo, não para perguntas, mas para convites, o meu WhatsApp é o 967665787. Você ainda pode ligar para a Teológica Vida para se inscrever no 93355
6677. O Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde. Obrigado a todos, obrigado à equipe. Amanhã, se Jesus não voltar, tem mais. Fique na paz. Ouvir, aprender, entender.